Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, a fim de que possamos entender um pouquinho sobre o Evangelho na noite de hoje, dessa sexta-feira, esse tempinho frio e gostoso que a gente está passando, embora o clima esteja totalmente maluco, né? O homem está agredindo a natureza e não quer que a natureza responda. Mas vamos lá, o nosso dedo de prosa de hoje é sobre uma passagem em Lucas 24:11, que diz mais assim: e suas palavras pareceram desvario e não as creram. Ele conta, neste período, Emmanuel faz uma alusão à ressurreição do Cristo. Eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu estou ainda numa crise de sinusite aguda, então às vezes eu vou ter que fazer umas pausas, porque dói falando muito tempo. Mas ele fala que as mulheres que foram ao túmulo do Mestre para verificar a ressurreição conseguiram sucessores ao longo dos tempos, né? Ver o fenômeno é bom, mas poucos fazem como Pedro e vão à busca da verdade, né? É engraçado porque ao longo do tempo nós vamos encontrar isso, né? A mediunidade, ela sempre exerceu um fascínio nas pessoas, né? Até Moisés era uma coisa natural, depois Moisés vai proibir graças ao abuso, né? O Cristo vai trazer de volta de uma forma fantástica isso quando ele fala para Pedro, quando Pedro reconhece o Cristo como Filho de Deus único, e ele fala: bendito és vós, tu és pedra, e sobre ti edificarei minha igreja, porque foi o céu que te disse quem eu sou. Ou seja, Pedro, naquele momento em transe mediúnico, reconheceu a grandiosidade do Cristo, né? Depois, na transfiguração do Monte Tabor, onde os apóstolos reconheceram já apóstolos, já profetas mortos que vieram ter com Cristo. E em outros tantos momentos o Mestre dá uma lição de mediunidade o tempo todo, né? Pentecostes foi uma coisa dessas, né? Depois a própria suposta ressurreição, que nada mais é que a materialização do Cristo. Mas como ele conseguiu materializar? Nós não estamos falando de um espírito qualquer, nós estamos falando do Cristo. Governador da terra, co-criador da terra, domínio absoluto sobre os elementos que a terra possui. Existem ainda elementos na matéria que nós desconhecemos, né? O próprio ectoplasma, Kardec é que vai estudar o ectoplasma, e o Cristo se materializou a tal forma que Tomé tocou em suas feridas, né? Mas o que fica claro para nós aqui nessa passagem, e o que o Emmanuel deixa claro, é o quanto a mediunidade está presente em todos os tempos da humanidade e em todos os ciclos religiosos. Mas a pessoa prefere taxar o médium como louco, como demente, como desvairado, como outros problemas, né? Ou até hoje como feiticeiro, como bruxo, né? Do que entender o que está acontecendo, a coisa natural que é a comunicação entre vivos e mortos. Na Idade Média, mandávamos essas pessoas para a fogueira, porque recebiam mensagens do alto, né? Tem um livro sobre a Inquisição, escrito por Karl Barchuter, onde ele fala, claro, das sessões mediúnicas que ocorriam dentro de um mosteiro na Espanha. E é interessante que esse mosteiro era quem perseguia os médiuns, mas eles faziam para si as reuniões mediúnicas. Aí chega a arrogância de que aqui o Senhor se comunica, lá é o demônio, porque lá está fora da Igreja Católica, né? Nós temos essa presunção de achar que somos melhores, né? E Paulo vai falar sobre a influência espiritual quando ele diz assim: estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E o Cristo fala: quando os homens se calarem, as pedras falarão. As lápides dos túmulos falaram.
e mostraram a grandiosidade da comunicabilidade entre os espíritos desencarnados e nós, espíritos encarnados. A luz segue, a luz brilha, a luz do Cristo continua reluzindo. Né? As pessoas não acreditam na comunicabilidade entre vivos e mortos, mas acreditam que seu anjo da guarda ouve as suas preces. O anjo da guarda não é vivo, ele reina no mundo dos espíritos. Se você é católico e ora para a intercessão de um santo, este santo não está mais encarnado, ele está desencarnado, ele habita os planos superiores. Para que ele possa interceder, ele vai ter que te ouvir. E se ele vai te ouvir, ele vai te dar uma inspiração. Isso é intercâmbio mediúnico. Quantos padres não são tomados por espíritos benfazejos na hora da sua homilia e fazem sermões maravilhosos? Quantos padres não curam os seus fiéis com o corpo do Cristo que entrega, porque a energia do sacerdote, quando o padre é realmente um sacerdote, quando ele se doa ao sagrado e ele consagra aquela hóstia e entrega para a pessoa, às vezes a pessoa se cura de uma dor, de uma angústia, porque recebeu ali uma energia. Nós chamamos de passe. Quantos pastores evangélicos não são instrumentos do alto? Qual impor as suas mãos sobre os seus fiéis, reequilibram o seu campo energético e os curam. A mediunidade não é privilégio, atributo ou patrimônio da doutrina espírita. Aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Já fala o Cristo, dando a certeza de que estariam ali a sua presença. É necessário que nós estendamos a luz para a mediunidade. Não vamos mediunizar tudo, porque no mundo inteiro bate uma porta e é o vento, no Brasil é espírito. O sujeito está andando na rua, tropeçou, foi um obsessor que deu um calço nele. Não é bem assim, não. Vamos rejeitar tudo que existe, tudo que é material, e depois nós aceitamos a probabilidade da comunicabilidade entre vivos e mortos. Teve um programa de televisão uma vez que eles levaram uma televisão lá que apareciam as mensagens. Aí apareceu um monte de espiriteiro lá falando que era espírito, que podia ser comunicação, que havia uma comunicação interdimensional, e papapá. Chega o técnico da empresa, troca um comando estragado e pronto, resolve o problema. Ou seja, ficamos no ridículo, né? Pois é. Tem mãe que leva o filho no centro para tomar passe, para acalmar os obsessores. Mas não tem obsessor não, tá faltando educação. Tá faltando um psicólogo chamado Havaiana. Bom toda a vida esse psicólogo. Alinha a chácara, corrige indisciplina moral, espanta o obsessor, tranquiliza a alma. Pois é. Então, assim, vamos aceitar a mediunidade, vamos aceitar que a mediunidade brilha. E se você é médium, execute viva a sua mediunidade. Ah, então eu tenho que ser espírita? Não. Você tem que viver a sua mediunidade no seu tempo religioso. Você não precisa se tornar espírita. Vivencie a sua mediunidade. Nós somos seres espirituais, estamos imersos e trocando experiências. Se você está, de repente, começam a vir ideias negativas na sua cabeça, pode ser uma influência espiritual. Mas se você começa a alimentar essas ideias, aquilo vai se fixando e você vai permitindo que aquele espírito fixe em você. E se veio uma ideia positiva, alimente aquilo, porque pode ser influência do seu mentor espiritual. Viva essa positividade. Viva um tônus vibratório sempre positivo. Porque com isso você será uma pessoa positiva. Obrigado por estar comigo nesse dedo de prosa, né? Estaremos aqui sempre, né? E é sempre bom contar com vocês, né? A mediunidade,
ela é uma coisa bem interessante. Vamos pegar alguns casos famosos, por exemplo, o caso de Joana d'Arc, que recebia influência espiritual, que guiou o exército da França numa guerra, botando fim a uma guerra que já durava mais de um século. E de repente Joana d'Arc foi queimada. E reconheceram seu erro. E a canonizaram como santa. Quantos outros médios não padeceram? Hoje nós não temos quase que sanatórios para internação, né? Somente os casos mais graves, onde a vida do paciente ou a vida de terceiros é colocada em risco, que existe internação, né? Hoje a ideia é que eles vivam em residências, em casas alojadas, né, convivendo entre si, né? Mas, por exemplo, há um livro chamado O Holocausto Brasileiro, que retrata a vida no sanatório em Barbacena. A maior parte das pessoas internadas ali eram médiuns. Médiuns desajustados, desequilibrados, que não exercitavam bem a sua mediunidade. E eram trancafiados, né? Colocados em sanatórios como loucos, porque ouviam vozes, né? Há uma doença, a esquizofrenia também leva você a ouvir vozes, a ver pessoas que não existem. Mas se você trata isso e você não tem, né? Nós temos que aventar a possibilidade disso ser mediunidade, né? Pessoas que têm tendências à depressão e vibram negativamente precisam mudar o seu tônus vibratório. Porque a depressão ela tem o lado clínico, que é a defasagem de um hormônio e leva a isso, né? Eu já tive um aluno de 10 anos de idade que vivia em depressão. E era tratado com medicamentos pesadíssimos, mas era uma coisa de família, genética, clínica, né? E tem aquela depressão que é o arranhão do orgulho, né? Que é aquele sujeito que foi decepcionado. O que é a decepção? É você achar que você não tem o que você merece, tá? Estou decepcionado no meu relacionamento porque não recebo a atenção que eu gostaria. Não recebo carinho, não recebo afeto, não recebo a troca que eu gostaria. Estou decepcionado com o meu trabalho porque não recebo o valor que eu gostaria de ter. Estou decepcionado com a vida porque eu não tenho as coisas que eu gostaria. Este sujeito, ele é um forte candidato à obsessão crônica. Porque os obsessores vão trabalhar o que nós temos de bom e de ruim. Nenhum espírito faz nascer em você sentimentos que não existem. Então os espíritos vão trabalhar em você, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, os valores que você já carrega. Então se você acha que você não serve para nada, vão fomentar até te levar ao suicídio. Mas se você tem tendências à caridade, vai ter sempre o espírito te incentivando a fazer o bem. Percebem? A luz tem que continuar brilhando. A luz tem que continuar brilhando ao longo do tempo. E é para isso que nós precisamos nos apegar ao Evangelho de Nosso Senhor. É acreditar sempre que o alto está gritando aos nossos ouvidos. É ouvir as nossas intuições, é conversar com os nossos mentores espirituais, é pedir orientação. É alguém que desencarnou e você está angustiado? Peça na hora de dormir que você quer encontrar com esta pessoa. Mas tenha um dia agradável, tenha um dia de bons pensamentos, eleve o seu padrão vibratório, faça uma alimentação mais leve. E nesse dia você peça ao seu mentor, olha, quero encontrar com meu amigo, com minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu pai que desencarnou. Por favor, me leve até ele. Preciso matar a saudade. Eu não quero cobrar, eu não quero dizer, eu não quero revoltar. Só quero matar a saudade.
e pronto. As coisas vão fluir, mas você não vai lembrar desse encontro. Você vai carregar uma ligeira lembrança de que sonhou com fulano de tal. Esse é o lado importante. Não vamos esquecer de que nós não somos seres materiais vivendo uma jornada espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma jornada material. A nossa estadia na Terra é passageira. Tá certo? Vamos lembrar disso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima sexta-feira nós estaremos de volta com o nosso Dedo de Prosa. Que Jesus nos abençoe a todos. Um bom fim de semana.